Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer o nosso ministério, entre no nosso site, casanarrocha.com. Nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online, muito material para abençoar o seu coração. E o que nós vamos falar nessa manhã? Nós vamos falar sobre andar diante do Senhor. Como é que eu e você, como é que nós podemos andar diante de Deus para agradar o coração de Deus? Para sermos verdadeiramente filhos de Deus, cristãos de verdade, pessoas relevantes, pessoas importantes para o coração de Deus, pessoas que marcarão a sua geração, pessoas que vão fazer toda a diferença, tanto dentro da sua história, como na história de outras pessoas. Como é que nós podemos andar diante do Senhor? Um abraço para o meu amigo Rodrigo Struga, que está nos assistindo. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, Rodrigão. Então, abra comigo a palavra de Deus no Salmo 101, a partir do primeiro versículo. Salmo 101, 1, a Bíblia diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, diz o salmista, portas adentro, em minha casa terei um coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me apegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas caluniam, o próximo a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, diz o Senhor. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e que essa palavra abençoada abençoe o seu coração. Mas como é que nós podemos andar diante do Senhor, com temor do Senhor, na vida que Deus projetou para nós? Em primeiro lugar, querido, devemos nos portar com inteligência no reto caminho do Senhor. Se existe um caminho reto que eu e você devemos seguir, esse caminho é o caminho do Senhor. E para andarmos no caminho do Senhor, temos que desviar do caminho errado, daquilo que atrapalha, atavia e atrapalha o nosso caminhar com o Senhor. É muito importante andar diante do Senhor, como disse o salmista, com um coração sincero, A palavra sincera significa sem cera, sem uma vida dissimulada, falsa, né? Sem máscara, sem o uso de máscaras. Antigamente, os atores, né, os hipócritas, usavam máscaras com feições de tristeza, alegria, angústia. E tem muita gente que é assim, dissimulada, usa máscaras, não tem um coração sincero diante de Deus, nem diante das pessoas. Precisamos de um coração sincero. Isso fala de uma vida sem hipocrisia, uma vida sem falsidade, uma vida longe do próprio engano do coração. Muitas vezes, irmãos, nos desviamos do Senhor, pois nos cercamos de pedras de tropeços, pecados, atavios, problemas, embaraços que acabam atrapalhando o nosso caminhar com Deus. Então fuja de tudo aquilo que te atavia, que te embaraça, que te faça tropeçar, que te faça cair, que te faça desviar do Senhor Jesus. Primeiro princípio que nós aprendemos através desse lindo Salmo 101 é: não porei coisa má diante dos meus olhos. É o que diz o versículo 3. Não coloque coisas ruins, coisas maldosas, coisas pecaminosas diante dos seus olhos. Por quê? Porque os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E nós devemos ter muito cuidado com aquilo que vemos, porque aquilo afetará o nosso coração. Nossos olhos atraem os desejos bons e maus. E os desejos maus, é claro, podem nos arruinar. Olha o exemplo de Eva sendo arruinada pelos seus desejos, pelo olhar. Ao olhar aquele fruto proibido, ela desejou no seu coração e tropeçou, é o que diz Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Então, os nossos sentidos
Todos eles, os 5 sentidos, afetam a direção das nossas vidas. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são afetadas por aquilo que nós sentimos, por aquilo que percebemos através dos sentidos. E principalmente os olhos afetam o nosso coração. Os olhos podem perder o foco, e o foco é o caminho de Deus, é andar com o Senhor, é a vida eterna que Ele projetou para nós. E a visão pode obscurecer a nossa vida através de uma vida de pecado, erros e falhas. Quando a nossa visão está errada, a nossa vida vai se arruinar. Quando a nossa visão está obscurecida com o pecado, o nosso caminho será afetado. Sansão, quando ele pecou, além de perder a unção de Deus, o inimigo lhe tirou a visão. Olha só, Satanás vai fazer de tudo para destruir a visão de Deus na sua vida, arrancar os seus olhos espirituais, destruir a sua visão. Por quê? Porque uma visão errada pode perverter e corromper o coração, mas uma visão certa pode trazer muita bênção e bem-aventurança para as nossas vidas. É o que nos ensina Jó 31, de 1 a 7. Jó 31, de 1 a 7, ele faz uma aliança com o Senhor. Ele diz: como colocarei meus olhos na donzela, se eu tenho um compromisso, uma aliança com o Senhor? Então tome cuidado, visão errada pode perder e corromper o coração. Visão correta te mantém no foco, no caminho, no trilho da vida, na bênção do Senhor. Segundo princípio que nós aprendemos nesse lindo Salmo 101 é: não ande com pessoas más, porque elas provavelmente te corromperão. Não ande com pessoas más ou elas te corromperão. É o segundo princípio que nós aprendemos no Salmo 101. Elas possuem um coração perverso, corrompido pelo mundo, pelo pecado. Muitas delas são movidas pelo próprio diabo para afetar, influenciar negativamente a sua vida. Algumas delas são até atormentadas por espíritos malignos. Elas gostam, esse tipo de pessoa má, corrompida, deteriorada, elas gostam de caluniar os outros às escondidas. Elas são falsas, são dissimuladas, são interesseiras, só se aproximam de você com interesses obscuros, sujos, equivocados. Como diz a Bíblia aqui, elas possuem um olhar arrogante, altivo, soberbo. Elas são soberbas, são orgulhosas, confiam em si mesmas. Por isso nós precisamos nos afastar desse tipo de gente. Usam de engano para obterem aquilo que querem, são manipuladoras, caloteiras, enganadoras, movidos pelo próprio diabo para se autodestruir e acabar também destruindo outras pessoas. Falam mentiras para obterem vantagens, e fazem coisas terríveis, afetando não só a si mesmo, mas outras pessoas. Diga-me com quem andas, Tem um velho ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Por isso, o segundo princípio que nós aprendemos nesse salmo: não ande com pessoas más, pois elas te corromperão. As más conversações corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Paulo. Era um ditado grego popular naquela época e que ele escreve na palavra de Deus. As más conversações corrompem os bons costumes. Quem é que está ao seu redor? Quem são as pessoas que fazem parte do seu círculo íntimo? São as pessoas que te edificam em Deus, que te fazem crescer no Senhor ou afetam de maneira negativa a sua vida? Diga-me com quem andas e te direi quem és. As pessoas ao nosso redor revelam o nosso coração, o estado da nossa alma e o nosso estado espiritual. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não se deixe corromper, se cercando de pessoas positivas, de fé, tementes a Deus e que realmente te fazem crescer no Senhor. E o terceiro princípio que aprendemos nesse lindo salmo é: ande com os fiéis e abençoado serás. Ande com os fiéis e abençoado serás, é o que nós vemos nesse lindo salmo. O Salmo 1 é o Salmo do Justo, nos ensina também sobre isso. Então observe, queridos, os bons exemplos, as boas pessoas e não as más. Adquira a sabedoria de quem tem sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é a palavra de Deus. Aqueles que amam a palavra, você também vai amar. Aqueles que são fiéis a Deus, são fiéis como você
fazem parte do teu círculo de intimidade, de amizade. Então ande com aqueles que podem verdadeiramente abençoar a tua vida. Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas ao seu redor? Ande com aqueles que fazem você progredir e não regredir, que podem edificar a sua vida e não destruir negativamente a sua história. Então, coloquem também na sua empresa, nos seus negócios, pessoas que sejam fiéis, pessoas que sejam capazes, vencedoras, mas que tenham essa características. Pessoas de bom caráter, pessoas que sejam fiéis para que a sua empresa seja abençoada. Ande com os fiéis e abençoado serás. Então, cuidado com aqueles que estão semeando mal, que estão infectando as pessoas, seja no seu comércio, na sua indústria, ali onde você trabalha. Tome cuidado, essas pessoas são tóxicas, são perigosas, são destrutivas. Não permita que a deslealdade também cresça em sua vida, no seu coração, na sua família e nos seus negócios. Deslealdade é uma falha terrível de caráter das pessoas, dificilmente mudada. Só Jesus mesmo pode mudar esse tipo de característica na vida das pessoas. A fidelidade é essencial e necessária para que haja bênção em tudo nas nossas vidas. Seja fiel ao Senhor sempre, em todas as coisas. Deus é fiel e quer que sejamos fiéis sempre em tudo. Seja dízimos, ofertas, seja pagamento correto de impostos, seja aquilo que nos cabe, as nossas responsabilidades. Sejamos mordomos fiéis de tudo aquilo que Deus tem confiado a nós ou outras pessoas têm entregado nas nossas mãos. 1 Coríntios 4:2, para encerrar, diz: ora, além disso, o que requer-se dos dispenseiros, que são os gestores de Deus, aqueles que Deus confia coisas, é que cada um deles seja encontrado fiel, é o que diz a palavra de Deus. Vou repetir: ora, além o que se requer dos dispenseiros, os mordomos de Deus, é que cada um seja encontrado fiel. E por último, Hebreus 10:23, a Bíblia diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Da mesma maneira que Deus é fiel, sejamos fiéis em tudo. Lembra que nós lemos ali no Salmo 101, Deus está à procura dos fiéis sobre a terra. Versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo aquele que anda em reto caminho. Lembre-se, nós andamos diante do Senhor. Existe um caminho reto que devemos trilhar. Deus está à procura dos fiéis sobre a terra. Tomara que Ele encontre você, tomara que encontre a mim, tomara que encontre os seus filhos, fazendo aquilo que é correto, honesto, ético, no temor do Senhor, em obediência à palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra ao seu coração. Guarde isso, pratique isso no seu dia a dia. Se necessário for, escute de novo. Compartilhe também essa palavra com outras pessoas através das suas redes sociais, para que você seja tremendamente abençoado. Se você quiser conhecer o nosso ministério, casanarrocha.com. É o nosso site que tem áudios, vídeos, artigos, cursos online, muito material para edificar o seu coração, a sua vida, seu ministério. Nós temos muito material para fazer você crescer, amadurecer e florescer no Senhor. Que Deus abençoe você com um dia abençoado. Vamos terminar orando diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por cada um desses irmãos que estão aqui ao vivo, ouvindo essa palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os faça andar nas trilhas, nas sendas de salvação na vida eterna do Senhor. Que o Senhor os abençoe, dando sabedoria. Que, ó Deus, possamos guardar os nossos olhos e os nossos corações, os nossos 5 sentidos diante do Senhor. Possamos nos afastar das pessoas corrompidas, maliciosas, maldosas, que de alguma maneira tentam negativamente destruir a nossa trajetória contigo, o nosso caminhar com o Senhor. Que possamos andar com os fiéis, para que tenhamos uma vida abençoada na tua presença. É o que nós te pedimos de todo o coração, e nos ajude a andar em temor, santidade, honra, consagração do Senhor. Abençoe cada pessoa, cada família, cada vida, é o que eu te peço em nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Amém e amém.
Um abraço, um beijo. Deixe seus pedidos na descrição aqui embaixo e também não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas.